Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira. Dia fresquinho aqui em Guarapuava. E estamos vivos e bem e espero que a palavra de hoje faça bem ao teu coração. Então, saí agora, antes de vir para o escritório, e passei numa loja de materiais de limpeza. E vocês sabem que eu sou um sujeito que eu gosto muito de limpeza. Eu aprecio muito limpeza e materiais de limpeza. E eu tenho uma dificuldade muito grande em loja de limpeza, loja de materiais de construção, loja de ferramentas, porque tudo me serve e eu acabo comprando mais coisas do que deveria. Então voltei muito feliz da loja de limpeza agora, porque comprei um monte de coisa lá, e desde uns desinfetantes cheirosos e um rodinho diferente que tinha lá, meio automático e... Bom, não vou comprar tudo, contar tudo que comprei, mas voltei feliz de lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A, na nossa vida, nós sempre vamos achar motivos para a gente ficar feliz e sempre vamos achar motivos para a gente ficar triste. Ok? Então, nós começamos a nossa meditação de hoje lá no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor e existem muitas lendas e histórias a respeito de Salomão, mas o fato é que ele se desviou, casou com muitas mulheres de outros reinos para fazer o conchavo político dele lá e deixar o reino mais poderoso, né? E essas mulheres fizeram ele se desviar e seguir pelo caminho dos encantamentos e de idolatrias, coisas que Deus não se agradou. Tanto que na próxima geração já o reino se dividiu e nunca mais voltou a ser o mesmo, né? Mas ele era sábio, isso a gente não pode deixar de reconhecer, até porque Jesus falou de Salomão e sua sabedoria. Mas veja bem, aproveita a vida com a mulher com quem você ama, ou com o marido que você ama, e com as coisas que Deus te deu e colocou na tua mão. Aproveita a vida, seja feliz. Por quê? A gente não sabe quantos dias de vida nós temos. Nós não sabemos se vamos viver mais 10, 20, 30, 40, 50, 1. Não sabemos se é hoje, se é amanhã. Então, o que podemos fazer? Podemos usar o nosso tempo de hoje para a gente fazer o bem para os outros, para a gente acumular riquezas no céu, para a gente buscar a nossa salvação diariamente e aproveitar essa vida. A gente pode ir a lugares bonitos, apreciar a criação de Deus, a gente pode comer as coisas boas, a gente pode comprar coisas boas, tudo isso Deus deixou para nós, nós não podemos pecar, né? Não podemos pecar. E a respeito do tempo de vida, vocês vejam bem, rei Ezequias, lá em Isaías, no capítulo 38, 1, aconteceu uma coisa com ele, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Vocês sabem, né, que Ezequias se humilhou para esse Deus, e Deus deu mais tempo para ele e tal, né? Mas o fato é o seguinte, a mensagem do profeta era essa: você vai morrer. Deixa a tua casa em ordem, porque você vai... E essa é uma indagação boa para nós hoje em dia. A minha casa está em ordem se eu for morrer hoje? Se eu for morrer daqui 10 anos, eu posso deixar a minha casa em ordem? É uma indagação interessante. E nós não temos absoluto controle sobre essas coisas, né? Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida amanhã. A Bíblia fala assim, que a vida do homem ela dura 70 anos. Alguns mais robustos vão a 80, mas é enfadonho isso. Porque depois dos 70 começa a
em regra, a os problemas de saúde, a você ver os amigos indo embora e tal, né? Então, virem enfado, assim, a maior parte deles. Lógico que hoje em dia tem gente vivendo 90, 100, porque a medicina está muito avançada, né? E a gente cuidando da saúde, hoje basicamente não se morre mais das coisas que morriam antigamente, né? Morria muita gente com derrame, picada de cobra, tudo que coisa matava as pessoas, né? Hoje tem muito menos incidência, as pessoas cuidam da sua saúde e acabam tendo uma longevidade maior. Mas a Bíblia fala isso, né? Então quem é presenteado com esse tempo de vida pode ir fazendo coisas boas. Não que nem alguns que a gente vê por aí que vão vendo mais tempo para se aproveitar dos outros, para fazer coisa errada e, né? Não vale a pena. Mas vejam, nós temos aqui, por exemplo, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, Jesus falando assim: portanto lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo, o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhem para os pássaros, não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, entretanto seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? Esse é o dilema aqui. Por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar nenhuma hora a mais à nossa vida. Então eu acho que a preocupação ela tem que ser não com o quanto que nós vamos viver, mas o como nós vamos viver. Voltando no caso do rei Ezequias, você vai morrer, põe a tua casa em ordem. Sabe que a minha casa está em ordem hoje? A minha casa no sentido da minha família, a minha casa no sentido dos meus negócios, a minha casa no sentido dos meus bens, a minha casa no sentido espiritual. Gente, eu cuido de bastante caso de inventário aqui, né? Tem gente que morre, depois o povo tem que sair atrás arrumando documento, arrumando isso, arrumando aquilo, porque estava tudo em desordem. Tem gente que morre e a viúva fica sem ter um mísero tostão para comer ou pagar as contas de casa. Tem gente que morre e os filhos têm que fazer uma vaquinha para pagar o caixão. Não me parece muito digno isso, sabe? E pior, né? Tem gente que morre e vai pro inferno, porque tá com a vida em desordem, né? Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que viver de forma a não ter rancores guardados assim contra quem a gente pode ter um relacionamento bom. A gente tem que viver de forma a não dever nada para ninguém. E a gente tem que viver, principalmente nós homens, de forma a ter um lugar onde cair morto, como diziam antigamente. Você tem que ter assim as tuas coisas, a tua família tem que ficar confortável. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, homens, mas existe um problema sério que eu vivenciei quando meu pai faleceu. Então o sujeito morre. E a conta de luz chega no outro dia. Tipo, na minha vida atual, né? Se eu morro hoje, dia 7 vem o seu condomínio. Igual. Ninguém vai perdoar o condomínio da viúva, ninguém vai perdoar a conta de luz da viúva porque o sujeito morreu. Então a gente tem que ter essa proatividade e ir vivendo a cada dia com aquele olhar que eu falo para vocês sempre. Um olho aqui e um olho nos 80. Por quê? Porque se eu morrer hoje, minha casa tem que estar em ordem para que eu possa ir tranquilo. E se eu for viver até 80, 90, eu poder ter uma saúde legal, poder ter dinheiro para as minhas despesas, poder me locomover, poder fazer as coisas que eu gosto, né? Não ser um peso para os outros. Lógico que isso acontece involuntariamente e daí não tem o que fazer, mas tem gente que fuma a vida inteira, bebe a vida inteira, não se cuida, não faz exercício, daí chega na velhice, tem um AVC, fica tudo torto lá, o povo tem que cuidar, e daí? As pessoas às vezes cuidam, né? Mas não é uma coisa legal. Se você pode se cuidar e você pode conduzir tua vida para evitar ser um peso para os outros, muito que bem, eu acho que é muito digno isso. Mas o fato é o seguinte, as 3 palavras que nós vimos hoje.
Salomão nos exorta a gente aproveitar a vida hoje com aquilo que Deus nos deu. Quem fica só sonhando com coisa que não tem, nunca vai chegar lá. E a gente tem muita coisa que Deus colocou nas nossas mãos hoje que podem ser muito bem aproveitadas, né? Segunda coisa, nós temos que manter a nossa casa em ordem, porque assim como o rei Ezequias foi chamado e Deus falou para ele colocar a casa dele em ordem, né, nós também temos que ter nossa casa em ordem. Por dia que a gente for, as coisas estarem em ordem. E a terceira coisa é o seguinte, nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos atentar para ter a vida tranquila, né, e em ordem. Mas não nos preocupar com o dia da nossa morte, porque nós não sabemos e ninguém sabe o dia da nossa morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, mas o mais importante é que a gente aproveite o hoje, já que nós estamos vivos e é esse dia que nós temos, e nós levamos a vida em ordem para que a gente possa estar espiritualmente em ordem, com a nossa casa em ordem, com as nossas finanças em ordem, para, se a gente for chamado, a gente poder ir tranquilo. Vocês já viram o medo que as pessoas têm de morrer? Eu não quero morrer agora, porque eu gosto muito da companhia da minha mulher, dos meus filhos, até das cachorrinhas. Eu gosto muito de viver. Minha vida ela é trabalhosa, ela é sofrida, ela é uma vida de lutas, mas é uma vida que me traz muito prazer. Muito prazer. Hoje, por exemplo, eu estou muito alegre de ter ido lá comprar as minhas coisas de limpeza lá, uns rodinhos diferentes. Tem várias coisas que me deixam feliz, né, a cada dia. Então, eu não gostaria de morrer hoje porque eu vou ficar com saudade do povo. Mas vocês me perguntam, Marcos, você tem medo de hoje? Não, se eu for, né? Eles se viram e eu também, eu creio que eu podia ter feito muita coisa melhor, mas eu confio em Jesus como meu advogado. Então não teria problema de hoje. Não queria, mas se for, tá tudo em ordem. E a cada dia eu quero viver um pouquinho melhor. Para quê? Para acumular mais riquezas no céu, para ter saldo lá na minha conta quando eu for. E para eu poder ir tranquilo também. Não é verdade? Então, com essas 3 palavras assim, a gente é exortado a aproveitar muito o dia de hoje e olhar as coisas boas que Deus nos deu, a manter a nossa vida em ordem para quando a gente for chamado e para a gente não se preocupar com o dia, mas para a gente se preocupar sim com o que estamos fazendo hoje, para quando chegar aquele dia a gente possa ir tranquilos. Eu vou um dia, você também vai um dia, todos nós vamos um dia. E tomara que todos nós possamos ser acolhidos pelo Senhor Jesus nesse dia que a gente for, com muita alegria, porque a vida depois é para ser bem melhor do que essa aqui. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia você e sua casa por aí.